Perfeito. Então, pessoal, antes de começar o conteúdo da aula de hoje, eu gostaria de dar um recadinho. Ontem eu estive lá na escola, em reunião, e segundo as últimas notícias do governo e tudo mais, a princípio, né, a partir do dia 15, as escolas de educação profissionalizante, como é o caso da Unialcance, poderiam voltar a trabalhar, né? Os alunos poderiam voltar para a gente ter aula presencial lá na escola. Mas é aquela coisa, né? Tem que ir vendo agora se até o dia 15 isso realmente vai acontecer ou não. Então, o que a escola pediu? Para a gente poder se organizar, ver como vai funcionar, todos os critérios que vão ter que ser adotados lá para todo mundo ter aula, e todo mundo também ter aula em segurança, né, que é o principal, né? Até por isso que a gente está tendo aula em casa, né? Então, a ideia é a gente voltar, mas voltar com segurança. Então, semana que vem, né, no sábado que vem, a gente não vai ter aula, tá bom? É um pedido da direção da escola para reorganização e reestruturação aí dessa, digamos, da volta às aulas na escola, tá certo? Então, ali pelo dia 15, eu já vou ter mais notícias, vou poder informar vocês ali no grupo da turma, até como está indo, o que foi decidido e tudo mais, tá certo? Então, aí já vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente poder se organizar. Então, semana que vem a gente não vai ter aula, por motivos dessa reorganização da escola, né? Então, uma semana vocês vão ter de folga aí aos sábados, né? E na próxima semana, daí lá no início, na semana do dia 15, eu volto a falar com vocês ali no grupo, até para passar para vocês as informações certinho, como o que foi definido, como vai ser, tudo certinho, tá? Porque a escola vai tentar agora, então, nessa semana se adequar aí para poder abrir. E aí a gente vai ter que ver também. Pode ser que semana que vem lá o governador diga não, vamos voltar atrás, vai ficar tudo fechado por mais um tempo. Então a gente vai ter que ter mais algumas aulas online. Mas tudo isso vai ser visto. Mas então a escola só pediu para então semana que vem os professores todos estarem disponíveis, né? Então a gente desmarcou todas as aulas de segunda-feira até sábado para estar à disposição da escola ali para qualquer coisa a gente está lá numa reunião ou alguma coisa para poder pensar e estruturar para ter uma volta mais tranquila possível, né? Pensando sempre na segurança, na qualidade da educação também. Então tudo vai se ajustando. Mas só para você saber, então, semana que vem a gente não tem aula por causa dessa adequação que a escola vai começar a fazer para a gente poder retornar às aulas presenciais, tá certo? Mas eu vou mantendo vocês sempre atualizados ali no grupo da turma, para ninguém ficar por fora, todo mundo saber. Então, vai ter aula online, vai ter aula na escola, então, só para a gente poder se organizar. Então, deixa eu abrir o meu PowerPoint aqui, que vamos começar então com o conteúdo de hoje. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Isso aí, perfeito. Estamos no PowerPoint, então. Então, a aula passada, o que eu pedi para vocês fazer? Eu pedi para vocês montar um PowerPoint sobre o nosso curso, né? Teria a capa, depois um segundo slide com o menu interativo, onde teriam todos os assuntos do curso, e a partir dali, cada slide, um conteúdo do curso com os botões, né? Que seriam os botões lá de hiperlink. Eu acho que até no fim da aula eu tinha comentado com vocês que a gente usaria esses botões de hiperlink para fazer um jogo. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou explicar certinho como vai funcionar, mostrar aqui mais ou menos como que a gente vai montar o jogo e aí depois eu deixo para vocês então poder montar ele. Mas vai ser seguindo mais ou menos a mesma ideia. A gente só vai trabalhar um pouquinho mais esses hiperlink para não ficar nenhuma dúvida, assim, em relação ao uso dele,
Então, como que a gente vai fazer? A gente vai montar um jogo de perguntas e respostas. Então, aqui, ó, na capa, o que eu vou colocar? Jogo de perguntas e respostas. Na parte de baixo aqui eu vou colocar o meu nome, né? Como sempre. Então, cada um de vocês vai colocar o nome de vocês aí. Isso aí, jogo de perguntas e respostas. Depois a gente pode mudar o design, fazer toda aquela configuração. Agora eu vou explicar como vai ficar a estrutura dos slides para a gente montar o nosso jogo. Tá? Então, ó, o primeiro slide é a capa, depois a gente vai criar um slide novo, que pode ser esse aqui, ó, somente título. Esse slide 2, a gente vai colocar a nossa primeira pergunta. Que tipo de pergunta é? Eu peguei aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Aqui, ó, eu entrei num site aqui de perguntas e respostas. Então, vocês já podem pesquisar, vai ter vários. Que já tem, por exemplo, a pergunta, as alternativas e também aqui, ó, a resposta correta. Então, para a gente saber qual é, né? Tem alguns, às vezes, que vocês vão pegar, vai ter o site, por exemplo, tem a pergunta, tem a alternativa, mas ele não mostra qual é a resposta certa. Então, também não adianta muito. Ou outras é só a perguntinha, tipo, é uma adivinhação, ou é a pergunta e a resposta. Aí, esse até pode ser, mas daí vocês vão ter que inventar mais umas 2, 3 alternativas ali que para dar as opções para quem for jogar depois poder clicar. Eu já prefiro pegar esses prontos aqui, que fica mais fácil. Então, vou pegar aqui, ó, normalmente, quantos litros de sangue tem uma pessoa? Então, ó, copiei. Vou voltar aqui agora para o meu PowerPoint. Vou colar ela aqui. Aí eu posso ajustar, ó, a fonte ficou grandona e tal. Eu posso dar uma ajustadinha nesse tamanho aqui. Ó, vou deixar mais ou menos assim, umas 2 linhas. Já pode ficar meio que como meu padrão de tamanho para a fonte. Depois eu vou ter que criar os botões onde a pessoa vai clicar. Para isso eu vou usar essa aba aqui, ó, de formas. E vou pegar aqui essa forma aqui, ó, de canto arredondado. Tá? Quem quiser usar outra forma também pode usar. O retângulo normal, ou a elipse aqui, a ferramenta oval, já vai ficar um pouquinho mais difícil de colocar o conteúdo dentro, mas dá para usar. Eu vou pegar essa aqui com cantos arredondados. E vou criar aqui, ó, um retângulo, que é onde eu vou colocar a resposta. E depois, o que eu vou fazer? Para eu poder duplicar ele, ó, tá vendo que ali, ó, na seta do meu mouse tem a setinha pretinha, um quadradinho e um mais do lado dele. Eu estou apertando o Alt no meu teclado. Então, ó, aperto, seguro o Alt, movimento e solto. Aí ele vai duplicar. Aí eu não preciso ir lá e criar, porque todos eles vão ficar do mesmo tamanho. Ou eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V. Também vai criar uma cópia. E aí eu só vou alinhando para ele ficar organizadinho. Então a gente vai ter 4 opções. Uma resposta certa e 3 respostas erradas. Agora aqui então eu vou colocar as alternativas. Vou lá, ó. Deixa eu abrir aqui de novo o meu jogo, aqui as respostas. Vou pegar aqui, ó, a primeira. Vou voltar lá para o meu PowerPoint. Aqui agora para escrever dentro, ó, eu só clico, ele seleciona e eu dou um Ctrl V. Ou aqui em cima no botão, ó, se eu clicar nele, ó, cliquei aqui e vou colocar aqui, ó, botão colar. Ele automaticamente ele já cola ali no meio, fica bonitinho, não precisa fazer nada. Ou para quem quiser digitar, só clicar e digitar. Aí eu vou indo lá para a internet e vou pegar mais opções, né? Porque eu tenho que ter 4 alternativas. Lembrando que eu tenho que ter certeza que a resposta certa vai estar entre uma delas. Naquele site que eu estou usando, ele sempre dá 5 alternativas.
Então, por exemplo, se a resposta certa for a quinta, eu tenho que tirar uma das outras e ajustar. Por exemplo, para mim, nessa daqui que eu estou montando, a resposta certa é a segunda. Então, o que eu vou fazer? Uma coisa que eu gosto de colocar no começo, porque eu não tenho o jogo todo montado, então fica difícil de eu colocar, mas esse aqui já vai para onde? Então, o que eu faço? Eu pego uma forma e crio, pode ser uma setinha ou alguma coisa, do lado da resposta certa. Então, para que eu tenha, enquanto eu estou montando. Depois, lá no final, que eu coloquei botão em tudo, aí eu vou e deleto essa aqui, porque senão eu já vou deixar as pistas aqui para quem for jogar. Mas então aqui, porque eu vou montar todas as perguntas, todas as respostas, depois eu vou começar a fazer os botões. Então assim fica mais fácil para a gente lembrar. Por exemplo, agora a gente sabe qual é, mas depois que tu fez a 10ª pergunta, tu ainda lembra qual é a certa? Então pode dar umas falhas técnicas aqui. Então eu sempre coloco uma marquinha, que depois eu vou lá e deleto. Agora o slide 3, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer a próxima pergunta. No slide 3, eu vou criar um slide só de título também, só que aqui eu vou colocar o slide do você errou. Que é aquele slide, a pessoa respondeu errado, vai vir sempre para esse slide aqui. Aqui, ó, aqui também cada um pode personalizar do jeito que quiser. Vou colocar um você errou aqui, deixa eu ir para a internet aqui, ó. Deixa eu pesquisar uma imagenzinha aqui. Aqui, ó, para dar uma zoadinha em quem errou, ó, eu vou botar a fotinha do burrinho do Shrek aqui, ó. Então aqui também, cada um pode pesquisar a sua imagem ou como quiser. Tá? Eu vou deixar aqui, ó, você errou, burrinho do Shrek. Deixa eu fazer o contrário, como ele está cortado ali, vou botar ele desse lado. Ó, você errou. E aqui na ponta, eu já vou botar um botãozinho que vai ser o meu tente novamente. Então, o que vai acontecer? Toda vez que a pessoa errar, ela vai voltar para esse slide aqui. Então, por exemplo, estou lá na pergunta 9, erro ela, vou cair aqui de volta nesse slide 3. E aí, o que eu vou fazer? Esse botão você errou, eu vou usar o hiperlink e vou mandar ele para o slide da primeira pergunta. Então, toda vez que a pessoa errar, ela vai cair nesse slide. Esse slide aqui vai mandar ela de volta para a primeira, que é essa daqui. E aí aqui a pessoa vai começar de novo. Se ela errar, então esses 3 aqui depois eu vou mandar para você errou e a certa vai para a próxima. Agora, para eu não criar toda essa estrutura de novo, o que eu vou fazer? Eu vou vir em cima desse slide, botão direito, duplicar. Ele vai criar mais um slide aqui. Aí eu só clico, seguro e arrasto aqui, ó. Tá vendo que o marcadorzinho veio para baixo, ó. Eu posso soltar, tá? Aí, então, ó, ficou a pergunta, a primeira pergunta, o slide do você errou e a segunda pergunta. Aí agora eu vou lá para a internet de novo, vou pegar mais uma pergunta. E aqui, ó, eu só faço o quê? Seleciono e Ctrl V ou colar. E aí ele já vai colar na mesma formatação, tudo certinho como estava a versão anterior. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar as próximas versões aqui. Aqui, ó. Opa. Vou selecionar e colar. Então ele vai substituir já pela nova alternativa. Vou pegar aqui o próximo e substituir também. E assim eu vou fazendo, um por um, até eu ter todas as alternativas aqui.
Lembrando que eu sempre tenho que verificar para ver se a minha resposta certa está dentro das opções que eu peguei. Aqui, no caso, a resposta dessa pergunta é a terceira. Então, eu vou pegar a setinha e vou mudar para cá. Certo? E aqui agora eu vou ir montando. Então, ó, a gente tem a pergunta 1, pergunta 2. Depois, eu vou fazer mais slides. E depois é só ir substituindo as perguntas, tá? Então, quantas perguntas a gente vai ter? A gente vai ter perguntas até o slide 10. Então, no caso, vão ser quantas perguntas? 8 perguntas, porque a gente tem o slide aqui da capa, o slide do Você Errou e mais 8 perguntas. Então, aqui cada um vai lá, copia, altera, vai montando todo ele. Depois, o último slide vai ser um slide, de novo, só de título. E a gente vai colocar o parabéns. Você ganhou. E aqui também dá para colocar uma foto, alguma coisa, pegar alguém feliz ali, comemorando, balões, fogos. Ó, deixa eu voltar lá para a internet, eu vou pegar uma foto aqui. Ó. Aqui, deixa eu achar uma fotinha legal aqui. Aqui, ó. Vai ser essa aqui mesmo. Deixa eu só ver como é que ela é, se ela é boa. Não é das melhores, mas só para mostrar aqui para vocês, tá bom. Ó, vou colocar a imagenzinha aqui. Ó, peguei um emojizinho feliz. Aqui, por exemplo, a foto está ficando por cima do meu texto. Então, o que eu faço? Botão direito em cima da borda. Aí eu vou na opção para frente e trazer para frente. Antes eu tinha achado que eu ia botar que nem a outra, mais ou menos lá, mas essa aqui eu posso colocar mais ou menos assim, ó. Então eu vou colocar aqui um negrito, vou aumentar um pouquinho, deixar centralizado. E mais ou menos isso aqui, ó. Então aqui o parabéns, você ganhou. Todas as perguntas. E é mais ou menos essa aqui a estrutura do nosso jogo, certo? Então a gente vai ter o quê? Ó? Capa, primeira pergunta, slide do Você Errou, depois do slide 4 até o slide 10 são perguntas. Então, vai montando pergunta por pergunta. O slide 11 é o parabéns, você ganhou. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que começar a trabalhar os meus hiperlinks. Então, como eu vou fazer isso? O slide aqui do Você Errou, eu já ajustei o hiperlink aqui. Ó, editar hiperlink, ó. Ele já está. Esse Você Errou vai vir sempre para o slide da primeira pergunta. Então, esse eu não preciso mexer. Ajeitei ele uma vez, acabou. Esse já está pronto. Aqui agora, cada resposta errada, então vou lá, hiperlink, e todas as respostas erradas vão vir aqui para esse Você Errou. Então, esse slide Você Errou, eu não preciso criar um para cada pergunta. Eu vou criar só esse no slide 3. Por exemplo, se eu estiver lá no slide 9 e errar, ele vai voltar para o slide 3, aí eu vou clicar nele, ele vai voltar para o slide 2, aí eu começo a responder tudo de novo, tentando sempre chegar lá no parabéns. Então, ó, todas as alternativas erradas eu vou mandar para o Você Errou. Aí uma por uma. E depois a resposta certa, eu vou hiperlink e coloco ela, por exemplo, aqui, ó, é a do slide 2, né? Estou no slide 2. A resposta certa dessa pergunta vai me levar para a próxima pergunta, que no caso é a do slide 4. Depois, a resposta certa do 4 vai para o 5. A resposta do 5 vai para o 6 e assim por diante, até eu chegar na última resposta e a resposta certa me trazer para o parabéns.
Então aqui, ó, a resposta certa vai para a próxima pergunta. Depois que eu fiz isso, eu coloquei o hiperlink em todos eles, eu posso ir lá e posso remover esse marcador aqui. Aí vai ficar assim. Aí eu vou para a próxima pergunta. Agora na próxima, de novo, todos os errados vão lá para o você errou. Fazendo de uma em uma. As 3 você errou, eu já fiz. Todas elas foram aqui para o slide 3. Agora a resposta certa do slide 4 vai me levar para onde? Estou no slide 4, a resposta certa dele vai me levar para o slide 5. Aí dou um OK e removo essa marcação aqui. E assim eu vou fazendo. Agora eu vou para o slide 5. Aí vou lá. Opa, todas as respostas erradas eu vou mandar para o você errou. A gente vai cansar de marcar você errou aqui, porque cada slide são 3 vezes. Então, ó, todas elas vão lá para o você errou. E a resposta certa vai para o próximo slide. Então, ó, eu estou no slide 5 aqui, ó. Então, a resposta certa do slide 5 vai para o slide 6. E aí eu apago a última marcação. Eu aqui só fiz 2 para poder mostrar, mas vocês em cada uma vão botar uma perguntinha diferente, né? Depois aqui, ó, de tudo isso feito, todos os botões ajustados, a gente vai trabalhar aqui no design. Então, vamos selecionar um modelinho legal aqui para a gente ter ó, todas as perguntas. Né? Aqui o meu você errou, ó. Eu posso trazer para baixo, colocar uma outra cor aqui agora. Vou botar um roxo aqui também. Ó. E aí eu vou ter ó, todas as minhas alternativas, tá? Tá tudo personalizado. Quem quiser colocar uma animação também pode colocar. Aqui é só uma coisa que eu recomendo, só, senão a gente vai ter que animar cada uma das respostas. Então, uma coisa para facilitar para vocês, que a gente pode fazer, é vocês colocar, por exemplo, deixar as alternativas aqui e colocar uma animação, por exemplo, só aqui no meu texto. Então, eu vou colocar uma aqui, ó. Vou marcar essa daqui. Então, ó, aí na minha apresentação depois vai ficar assim, ó. Deixa eu reproduzir a animação aqui para vocês. Esperar um pouco até o Zoom reconhecer. Isso aí. Então, ó, na hora de jogar, como vai ficar? Aqui eu tenho a primeira, vou passar. Aí, ó, essa aqui o bom seria eu colocar também para aparecer com o anterior, para eu não precisar clicar para aparecer a pergunta. Ou eu faço o seguinte, aparece a pergunta e cada clique que eu dou aparece uma alternativa. Mas aí acaba ficando muito cansativo. Então, o certo aqui era eu fazer o quê? Ó? Eu vou ajustar logo. Então, ó, vou pegar aqui minha animação, que eu tenho aqui já, ó, animação 1, e vou marcar ela aqui, ó, início com o anterior. Então, ó, já ajustei. De 1 ela foi para 0, então porque eu não preciso clicar. E aí eu vou lá. Aí vamos abrir a apresentação aqui de novo. Tô na capa, pulei. Ó, automaticamente já apareceu. Agora, o que vai acontecer? Se eu clicar aqui, por exemplo, você errou, e o burrinho do Shrek. Tente novamente, volto lá para a primeira pergunta. Vou tentar outra aqui. Errei de novo. Vou lá para outra. Tento outra, passei, acertei. Então agora essa daqui. Quem é mais famosa, a frase mais famosa? Então, Platão. Não, você errou. Aí eu vou voltar para a primeira pergunta. Aí eu vou ter que responder a primeira, voltar para a segunda, e aí eu vou, eu acho que é esse aqui. Clico nele, ele vai me passar para a próxima. Só que aqui no caso, como eu tenho todas elas, só essa aqui não vai dar para ver a mudança. Mas se eu clicar em uma errada aqui, ele já vem aqui para você errou. Então essa é a ideia.
Então, em cada slide, vocês vão ter pergunta, 4 alternativas. Das 4 alternativas, a alternativa certa leva você sempre para a próxima pergunta e as 3 alternativas erradas sempre vão voltar aqui para o slide 3, que é o slide do burrinho do Shrek. Tá? Então, sim, a gente vai fazendo uma por uma até a gente conseguir, por exemplo, aqui, eu acertar a última e cair aqui na do parabéns. A minha do parabéns agora eu tenho que ajustar. Diminuir um pouco ele, senão o fundo branco vai ficar feio ali. E é isso. Aí depois vocês podem ajustar ali o design, ajustar a transição também de um slide para o outro. Eu nem cheguei a mexer aqui, mas a gente pode aplicar transições aqui também. Então, aí em cada um a gente pode colocar uma transição diferente, fica bonitinho. E depois salvar e me enviar lá. Tá? É bem tranquilo, seguindo as mesmas coisas que a gente já tinha visto na aula passada, só mesmo por questão de para a gente treinar um pouquinho, né? Aqui a gente vai treinar bastante o hiperlink, né? Porque em toda a página a gente vai fazer uns 2, 3 hiperlink, quer dizer, 4 hiperlink por página. Depois, só lembrando, para quem usar a marcaçãozinha, nos próximos slides, daí quando tu fazer todos os hiperlinks, tem que remover a marcação aqui, tá certo? Então é um joguinho legal, é engraçadinho, divertido de fazer. Em aula, o que eu normalmente fazia? A gente montava, depois a gente trocava e um resolvia o do outro. Então vamos ver, talvez, se a nossa próxima aula seja presencial, a gente já faça isso. Então a gente vai lá para a escola, a gente baixa tudo lá, e aí a gente passa um para o outro e um joga do outro. Então por isso é interessante que todo mundo faça, porque senão vai ficar de fora da brincadeira depois lá na volta às aulas, tá? Então, a nossa aula de hoje era isso, era para passar esse exercício para vocês, então de hiperlink, e para a gente dar uma retomada em todo o resto que a gente já viu. E então eu vou encerrando a aula por aqui. Lembrando então, sábado que vem a gente não tem aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem também é só me chamar, tá? E era isso. Então, um bom fim de semana para todo mundo, uma boa semana. E lá pelo dia 15, 16 ali, né, que vai ser então não nessa semana, na outra semana, eu entro em contato com vocês pelo WhatsApp lá